Ora viva malta! Hoje temos aqui mais um vídeo de uma coleção completa. Podem ver que tenho aqui à minha frente Mega Cracks 2008, a coleção de Trading Cards relativo à época 2007-2008. Temos aqui então na capa 6 jogadores. Este será o Mateus do Setúbal, o Macucuba do Marítimo, Miguel Veloso do Sporting, Ricardo Quaresma do Porto, Jeromel da Académica e por fim Rui Costa do Benfica. Portanto, isto foi uma coleção que tinha 144 cartas. Era típico na Panini nesta altura fazer esta coleção todos os anos. A coleção Mega Cracks, como sabem agora, tem sido substituída pela coleção Adrenaline. Portanto, vamos então aqui ver como era por dentro. Estas coleções sempre foram, para mim, porreiras, porque as cartas também tinham o verso. Já vamos ver como serão. Vocês também já devem ter visto, mas já vamos ver aqui desta coleção propriamente. Portanto, temos aqui a checklist aqui do lado esquerdo, como sempre, com todas as cartas de 1 ao 144. Nesta altura ainda a coleção era dividida por posição, portanto começávamos primeiro com os emblemas, mas depois tínhamos guarda-redes, laterais direitos, centrais, livros, laterais esquerdos, médios defensivos, médio ofensivos, extremos direitos, extremos esquerdos, avançados, goleadores e depois secções especiais como os craques no estrangeiro e as jovens promessas. Portanto, temos aqui então os primeiros 9 emblemas. Académica, Belenenses, Benfica, Boa Vista, Braga, Estrela da Amadora, que hoje em dia já acho que já não existe, se não me engano. Leixões, também já não está na primeira divisão. Marítimo, Nacional. E depois aqui podem ver aqui do lado esquerdo temos então as equipas por trás. Isto dava outro efeito, um efeito muito porreiro a meu ver. Enriquece bastante a caderneta. Portanto, temos aqui as equipas, claro. E depois temos aqui as restantes 7 equipas. Na altura já tínhamos apenas 16 equipas no campeonato. Hoje em dia já voltámos a ter 18. Portanto, Naval, Passos Ferreira, Porto, Sporting, União de Leiria, Guimarães, Setúbal. E por fim, depois temos aqui, se não me engano, esta será a taça do campeonato. E esta será a taça de Portugal. E depois, claro, aqui por trás, obviamente, também, de novo, as equipas. Isto eram basicamente fotografias antes de um jogo, portanto, isto era basicamente o 11 inicial de um determinado jogo, não quer dizer que fosse o 11 inicial mais regular. Depois temos aqui, depois no final, por trás daqui das cartas das taças, podem ver, temos aqui o ranking da Liga. Benfica na altura com 31 campeonatos, Porto com 22, Sporting com 18, Belenenses com 1, Boa Vista com 1. E depois no ranking da taça, Benfica com 24, Sporting com 14, Porto com 13, Boa Vista com 5, Belenenses, blá blá, aqui uns quantos. Depois começamos então aqui com os guarda-redes, passamos então aqui aos jogadores. Vamos aqui aos guarda-redes, começamos com o Beto Leixões, Diego Nacional, hoje em dia que ficou já bastante conhecido, o guarda-redes da seleção suíça, se não me engano, e também o guarda-redes há muitos anos do Wolfsburgo. Depois temos aqui o Eduardo no Setúbal, aqui Elton no Porto. Podem ver que temos aqui algumas pérolas até, o Eduardo no Setúbal, Diego no Nacional, o Kim ainda aqui guarda-redes do Benfica, o Stojkovic, um mal amado também no Sporting, e o Elton no Porto, aqui obviamente ainda em plena força. Pois obviamente aqui por trás, como sabem, estas cartas têm sempre informações no verso muito, muito superior ao Adrenaline e muito mais baratas. Praticamente metade do preço do que custa a Adrenaline. Portanto, vejam bem o que é que a Panini gosta de meter a unha. Portanto, temos aqui então por trás, o que o jogador, por exemplo, Beto, tem uma valoração, valorização, mas pronto, valoração, 7 pontos para o Beto, 8 para o Benago, agora hoje em dia se calhar já bem mais, o Kim com 10, um bocado discutível para mim, mas pronto, Stojkovic com 8, isso também não merece muito mais. Depois passamos aqui para outra posição, neste caso serão os laterais direitos. O que é que podemos ver aqui? Claro, Bozingo ainda aqui no Porto, o Fuchile também no Porto, o Abel, já nem sei, o Abel já se reformou se não me engano. O Luís Filipe, enfim, João Pereira no Braga, aqui ainda no Braga, o Nelson, hoje em dia também anda pela Espanha, enfim, aqui uns quantos jogadores que hoje em dia, mesmo assim, ainda dão cartas, digo eu. O Fuchile já nem sei por onde anda, mas acho que anda lá pelas Argentinas. Depois aqui os centrais, temos aqui o Bruno Alves, mais o Luizão, claro, o Luizão hoje em dia continua. Tornel do Sporting, muito falado por aquela jogada final no Sporting Belenenses, que deu vitória ao Sporting. Gladstone, também nem sei para onde é que anda este hoje em dia. Depois de resto, rolando ainda aqui no Belenenses, depois ainda foi para o Porto e agora depois andou para não sei onde, agora está no Marselha, enfim, eles andam por aí.
E depois passamos aqui para os livros. Temos aqui, estou aqui um jogador da capa, o Jeromel, que hoje em dia também anda por aí pelo estrangeiro. Acho que anda por aí pela Croácia ou pela Sérvia, uma coisa assim. Depois temos aqui o Polga, na altura ainda jogava aqui. O David Luiz, esta é a primeira carta dele, se não me engano. Primeira carta do David Luiz, ou será a segunda? Acho que é a primeira. Depois é Diguir, nem conheço. Pedro Emanuel, Stepanov, e por acaso aqui o Porto com os livros. Eles aqui também, a Panini inventou um bocadinho, porque o livro hoje em dia é quase uma posição que quase ninguém joga. Isto não serão jogadores livres. A Panini é que, enfim, precisava de encher mais um bocadinho, então foi buscar esta posição. Isto era uma posição muito usada antigamente, aquele defesa atrás dos defesas, aquele defesa muito próximo do guarda-redes, mas hoje em dia já praticamente ninguém usa uma tática assim. Depois temos aqui o Maurício também, Estrela da Amadora. Estrela da Amadora aqui estava, eu não me engano, não sei se não era nesta época que o Jesus estava a treinar o Amador, ou então era o Braga. Agora também já não sei. Depois temos aqui laterais esquerdos. O que é que se pode? Temos aqui o César Peixoto, aqui ainda a começar. O Che, claro que não é o guarda-redes do Chelsea. O Marek Che. Nem sei para onde é que esse anda também. Acho que ele agora estava no Boa Vista, não era? Tenho essa ideia, que ele estava no Boa Vista. Jorge Ribeiro também não desapareceu. Pelo menos não tenho visto. O Rony, e o Rony do Sporting. O El do Benfica, este também era assim sarrafudo, mas tinha ali força. E depois é Val do Marítimo, depois chegou ainda a ir ao Sporting, mas também não fez mais nada de jeito. Acho que hoje em dia está no Moreirense. Enfim, aqui uns quantos também dá para recordar. Depois de médios defensivos. Médios defensivos também temos aqui umas boas coisas. Podem ver aqui aqui o Binha do Benfica. Jesus, este aqui levava tudo à frente. Era jogador, era bola, era relevado, era tudo. Se fosse preciso ainda levava a bancada atrás. Depois Katsuranis do Benfica também. Miguel Veloso aqui do Sporting. Hoje em dia no Dinamo Kiev, como sabem. Paulo Assunção do Porto, também bom defesa. E também o que é que se passou com este? Já não me lembro dele. Não me lembro o que é que aconteceu. Ele transferiu? Já não me lembro. Depois o Petit, hoje em dia a treinar o Tondela, antes de treinar o Boa Vista também. Depois também aqui ainda o Rui Marelos no Porto, depois ainda passou por uns quantos clubes, agora já nem sei por onde anda. Continua na Turquia, se calhar, não é? E que ainda estava sem barba. Ainda não parecia um turista. Mas pronto. Continuando. Fajardo, não me estou a lembrar dele. O nome é espetacular, mas não me lembro dele. Depois o João Moutinho aqui ainda no Sporting, enfim, o apelidado por muitos sportinguistas de maçã podre. Nome dado pelo presidente, que também não será muito melhor, digo eu. Depois Lúcio Gonzalez, aqui também plena força. Depois ainda foi lá para os Dubais e foi para o Marselha. Não, foi para o Marselha, depois não voltou, depois agora foi para os Dubais, enfim, uma coisa assim. Depois, de resto, temos aqui o Rui Costa. Claro, o Rui Costa aqui, não sei se não foi nesta época que ele regressou ao Benfica, vindo do Milan, já em final de carreira. Depois temos aqui o Romagnoli, também bom jogador, mas assim, não era muito regular. Depois, o que é que temos aqui mais? Aqui não temos assim grande coisa a apontar, a não ser aqui estes quatro. Depois o resto, Silas também, sempre foi um bom jogador. Por acaso podia ter tido uma oportunidade num grande, mas acho que nunca teve. Andou sempre assim pelo Belenenses, Leiria, coisas assim. Tiago Gomes também não era mau jogador. O Vandinho também, bom jogador no Braga. O Braga nesta altura estava a começar a subir. Vamos aqui passar para os extremos direitos. Extremos direitos temos o Alain, aqui ainda no Guimarães. Hoje em dia, claro, um favorito do Braga. Maxi Pereira. Aqui também devia estar a começar o Maxi Pereira. Maxi Pereira aqui no Benfica, passou ainda uns bons aninhos no Benfica. Começar se calhar não, eu acho que andou para lá 10 anos, não foi? Ou 8, uma coisa assim. Se calhar ainda estava para já na segunda ou terceira época. Vieirinho hoje em dia no Wolfsburgo, bem aqui ainda a começar no Leixões. Já agora vou ver, Vieirinho 86, portanto aqui tinha 22 aninhos. Hoje em dia já está até quase nos 30. Depois Quaresma no Porto, também aqui ainda em plena força no Porto. Depois Miguel Pedro, Leandro Lima também. Não me lembro assim muito dele, mas acho que também não foi não teve assim um grande papel no Porto. Não teve assim um papel muito relevante. Jorginho, do Bragas, também de vez em quando. O Jaló. Estava-me a esquecer aqui do Jaló. Espetacular aqui este senhor. Jaló. Depois temos aqui o Cristiano Rodrigues, hoje em dia. Não sei se ele ainda não está no Atlético Madrid, mas acho que sim, ainda continua lá. Selak, Rainom, Helder Barbosa, Ismailov também, outro mal amado no Sporting, foi para o Porto também, ainda fez menos, sempre cheio de lesões.
Depois Jorge Gonçalves, Mateus, este também é um jogador da capa. Vukcevic também. Eu até gostava deste jogador. O problema deste jogador é que também era muito instável mentalmente. Muito mesmo. Depois o Venda também sempre foi bem conhecido no Braga. E o Zé Pedro, este do Belenenses, ele depois também teve no Setúbal, se não me engano. Este também sempre foi daqueles que também mereciam a oportunidade num grande, mas lá está, nunca aconteceu. Depois daqui passamos para os avançados. Temos então o Derlei, o Di Maria, claro, quem é que não se lembra do Di Maria aqui ainda a começar. Acho que esta era a segunda época dele, se não estou em erro. Depois o Postiga aqui no Porto ainda. O João Pinto aqui já no Braga, final de carreira. Depois o Lisandro no Porto. O Nuno Gomes, Benfica, também já final de carreira. Depois, final não, aqui na altura ainda não estava tanto no final, que ele ainda me lembro há 2 ou 3 anos ele ainda está no Braga. Depois Purovic, o Purovic, Jesus, este também era um cepo de primeira no Sport. Depois o Sectui, olha o outro cepo, este era no Porto, este também era muito brinca na areia. E depois o Sogu no Leiria. Portanto aqui uma categoria dominada praticamente pelos 3 grandes, com exceção aqui do João Pinto no Braga e o Sogu no Leiria. Passamos então aos goleadores. Pois é, malta, os que marcavam os golitos, aquilo que toda a gente gosta. Portanto, começamos com o Adriano no Porto. Também foram logo buscar um do Porto, Jesus. Depois o Cardoso também, o Oscar, o Taquara Cardoso. Obviamente que todo o benfiquista lembra-se dele. Depois o João Tomás, aqui também já no final da carreira. Aqui o João Thomas, parece que é o João Thomas, não tem acento. Depois o Edson, claro, o Edson. Mítico goleador do Sporting. Marco Cuba, também um jogador da capa. Este também era bem cepo, mas pronto, de vez em quando lá resolviam uns guitos. O Linz no Braga. O Linz, já nem me lembrava deste. Onde é que este andará? Se calhar voltou lá para a Áustria ou assim. De resto, assim, não estou a ver assim mais nada de especial. E depois passamos para as categorias especiais. Aqui serão os craques nos estrangeiros, os craques portugueses nos estrangeiros. Está por ordem alfabética, exatamente, ordem alfabética. Começamos então com o Canara no Valência. Depois temos então aqui claro, Cristiano Ronaldo, provavelmente na melhor época dele, 2007-2008, no Manchester United, que ainda apenas com 22, 23 anos. Depois o Deck no Barcelona, aqui também ainda a jogar alguma coisinha de jeito. Depois Duda aqui no Sevilha, hoje em dia já nem sei onde é que ele anda. Também não estou a lembrar. Fernando Meira já pendurou as botas, acho eu. Figo, obviamente, aqui no Inter, já final de carreira. Depois o Galmeida aqui estava no Werder Bremen. O Viana no Osasuna. O Maniche no Atlético de Madrid. Depois foi para o Sporting. O Manuel Fernandes ainda no Valência, quando fazia algo de jeito. E agora estava num clube russo, não era? No Lokomotiv, acho eu. Que jogou contra o Sporting. Depois o Miguel no Valência, também quando fazia alguma coisa de jeito. O Nani, Manchester, aqui estava... Deve ter sido a primeira ou a segunda época dele, no Manchester. Depois Paulo Ferreira ainda aqui no Chelsea. O Pepe no Real Madrid, já há muitos anos. Aqui devia ser para a primeira ou a segunda época dele após a transferência do Porto. Depois o Ricardo aqui no Betis, também atrás do dinheirinho. Depois Ricardo Carvalho no Chelsea, também aqui ainda em plena força. Simão no Atlético de Madrid. E por fim, Tiago na Juventus. Aqui foi um dos poucos clubes que o Tiago até nem se deu muito bem. Não é um campeonato para ele, é um campeonato muito físico. O Tiago não é um jogador de muito físico, é um jogador muito mais de técnica, digamos assim. É um jogo muito mais rápido, o italiano não é tanto assim. E lá está. Digo eu, para mim é uma das razões pelo qual ele não se deu bem no campeonato inglês. Depois temos aqui as jovens promessas. Começamos então com o Adrien Silva, hoje em dia um jogador fulcral na equipa do Sporting. Aqui na altura, vou ver, devia ter, exatamente, tinha ainda 18 aninhos, 18, 19, portanto devia estar a fazer ainda 19 anos. Portanto, vejam bem, já aqui a despontar. Claro que foi emprestado ainda muitas vezes, que era para ganhar a embalagem, e aí agora no Sporting a desempenhar um papel bem importante na equipa principal. Depois temos então, obviamente, também Fábio Coentrão, outro jogador que estava a surgir, que com o Jesus ganhou também um papel muito importante na equipa do Benfica. Foi transferido para o Real Madrid, mas a partir daí não teve assim um papel tão importante. Hoje em dia está a jogar no Mónaco, nem sei como é que ele está a jogar, não sei se está a jogar bem ou não acompanho o Mónaco. Depois temos o Ivanil, também outro jogador, também grande promessa na altura, mas que não correspondeu muito às expectativas, hoje em dia na Académica. Depois temos aqui o João Coimbra, João Ribeiro, Rabiot, também outro jogador com muita expectativa, mas que também não cumpriu, e também acho que também está na Académica, portanto estes dois na Académica. Aliás, o Ivanildo aqui também estava na Académica.
Depois Ruben Amorim, outro. Isto era Jovem Promessa. Desde quando? Aqui, nesta altura? 80... Jovem Promessa aqui com 24 anos. Um bocado estranho. Mas tudo bem, também nunca o achei grande promessa. Mas pronto. Chegou ainda a jogar em grandes clubes, no Benfica, no Braga também. Depois temos aqui o Targini e por fim aqui a checklist, a carta checklist. De um lado os primeiros 72, exatamente, e do outro lado os restantes 72, que serão então 144 no total. E pronto, malta, foi isto. Espero que tenham gostado aqui desta apresentação da caderneta do Mega Cracks 2008. Não é assim nada de especial, mas como podem ver, não há cartas especiais nem nada disso. Mas só o facto de termos aqui cartas que têm frente e verso é logo outra coisa. Acho que dá muito mais qualidade à coleção. Podemos ver, se formos a ver a última coleção que saiu da Adrenaline, 2014-2015 da Liga Portuguesa. Basicamente estamos aqui, do lado esquerdo estamos aqui a olhar para um verso que só tem um código para jogar online, que aqui se interessa, não interessa nada. Devia ter informação muito detalhada no final, não custa nada, pá. Se eles perderam tempo a fazer isto para Mega Cracks, não custava nada fazerem para a Adrenaline, até porque estão a pedir praticamente o dobro do preço. Portanto, eu acho que esta coleção tinha muita qualidade na altura. Se calhar na altura o pessoal reclamava, mas podia ter uns especiais e tal. Mas a verdade é que para mim a coleção estava muito bem assim, se calhar um bocadinho mais completa, em vez de ser. Depois começaram a fazer por equipas, para aí em 2013. E então ficaria muito mais completa se tivesse mais jogadores, se tivesse dividido também por equipas, que aconteceu posteriormente, sim. Aí sim, algo do género, se calhar em Mega Cracks Espanha, se puderem, dê uma vista de olhos a como é que está a coleção Mega Cracks Espanha. Até é muito mais completa, mais barata, que eles continuam a ter, nós deixámos de ter, só temos até uma. E por isso mesmo temos que pagar mais por isso. Enfim, a Panini sempre à procura do lucro. E pronto, malta, foi isto. Espero que tenham gostado. Já sabem, se sim, deixem o vosso gosto, os vossos comentários. Subscrevam o canal, é sempre bem-vindo e eu agradeço imenso, ok? Portanto, fiquem bem e até à próxima, tá? Tchau!